Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História do Pré-Vestibular Social da Fundação CCERJ. Meu nome é Monique, sou mediadora de História do Polo de Três Rios. O tema da nossa aula de hoje é a crise do século XIV. Vamos começar com um relato de um escritor italiano. Que mais se pode dizer, senão que foi tamanha a crueldade do céu e talvez em parte dos homens, que se tem por certo que em 3 meses, por força da doença pestífera e porque muitos doentes foram mal atendidos ou abandonados em suas necessidades, mais de 100.000 criaturas humanas perderam a vida dentro dos muros da cidade italiana. Esse relato, ele é muito atual, não é? Mas ele foi escrito em 1353 por um escritor italiano chamado Boccaccio. Faz parte do livro Decamerão, da parte da introdução do livro Decamerão, onde esse autor escreve minuciosamente sobre os horrores da peste negra, um dos tópicos dos quais a gente vai falar na aula de hoje, a crise do século XIV. Bem, o século XIV faz parte da Idade Média, o período final da Idade Média, que começa tradicionalmente no ano de 476 e vai até 1453. Essa é a divisão clássica, tá, da história. Começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a queda de Constantinopla e o fim da Guerra dos 100 Anos. A Idade Média é dividida em duas partes, a Alta e a Baixa Idade Média. E a parte que nós vamos falar fica, como já disse, no final da Baixa Idade Média. A sociedade feudal europeia, ela é uma sociedade estamental em que existem posições rígidas nessa sociedade. Os camponeses trabalham, os nobres guerreiam, o clero reza, a maioria da população vive na área rural e nós estamos começando a ter, aí no período da Baixa Idade Média, uma movimentação em direção aos centros urbanos, que a gente vai destacar aqui nessa aula. No quadro, a gente pode observar com detalhes alguns membros do clero e alguns membros da nobreza ao fundo. Aqui, nós vamos ver já o lado do camponês. Nesse quadro, As Riquíssimas Horas do Duque de Berry, que faz parte de uma coleção chamada Livro das Horas. Em outubro, ele mostra já uma sociedade diferente, uma característica diferente, né? Ele olha por um outro lado, ele está mostrando os trabalhadores. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre as relações feudais. Nobres e camponeses, nessa sociedade, eles têm obrigações mútuas. Os nobres, eles cedem terra aos camponeses e protegem, né? Eles têm a obrigação de proteger esse camponês. E os camponeses devem trabalhar para o dono da terra e também pagar os impostos. O que nós observamos é que, na maioria das vezes, essa relação é uma relação de exploração por parte da nobreza em relação aos camponeses, que vivem, na maioria das vezes, numa situação de miséria. No quadro, mais uma vez, na imagem, nós podemos observar um detalhe dos camponeses, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, e aqui contrastando o castelo, né, que hoje é o Museu do Louvre. Ele não tem mais essa aparência, hoje ele tem características bem diferentes, mas aí está retratado como ele era no século XIV. No detalhe da imagem, os aldeões estão lavrando a terra, semeando a terra, e nós podemos observar o semblante entristecido desse aldeão de vermelho, o aldeão de azul, as roupas envelhecidas, né, andrajosas, como está destacado ali, e o contraste com a riqueza que pode ser vista no castelo logo atrás. Além disso, o autor, ele quis mostrar aí nesse quadro os recursos, a tecnologia que foi utilizada para tentar melhorar a produção agrícola, a produção de alimentos durante o período medieval. E, de fato, essa produção, durante um certo tempo, foi ampliada devido à utilização dessas tecnologias. A partir do século XI, começamos a observar um crescimento muito grande da população europeia, em parte devido à redução das guerras e o fim das invasões estrangeiras, e em grande parte devido ao uso das tecnologias ter também ampliado a quantidade de alimento disponível para a população. O número de pessoas cresce muito, tanto entre os camponeses
quanto entre os nobres. A gente tem um aumento da natalidade e uma redução da mortalidade. Observem que agora, pela primeira vez, é possível observar um excedente de produção, que se torna fonte alternativa na geração de renda, o comércio. Esses produtos eram vendidos nas feiras perto dos burgos. Burgo é como eram chamados os centros urbanos que começam a se formar nesse período. Não que as cidades tenham deixado de existir durante a Idade Média, isso é uma coisa importante. Não se esqueça, as cidades elas foram meio que abandonadas, não na sua totalidade. A população diminuiu muito dentro dessas cidades, mas elas continuaram existindo. No período entre o século XI e o século XIII, novos centros urbanos vão surgir. E esses centros urbanos vão crescer muito rapidamente. Então, nunca deixou de existir cidades na Europa medieval. Tomem cuidado, porque embora a gente utilize o termo renascimento comercial, renascimento das cidades, elas continuaram existindo, mas diminuídas em quantidade populacional. Bem, nesse mapa é possível a gente observar as rotas de comércio as rotas que foram utilizadas pelos cruzados para chegar à região do Oriente. Qual é a importância disso nessa aula de hoje? Essas cruzadas, essas expedições que eram meio militares, meio religiosas, elas tiveram um importante papel de reabertura das rotas de comércio que eram utilizadas na antiguidade, principalmente pelos romanos, e possibilitaram que muitos produtos vindos do Oriente chegassem até a Europa. Comparem esse mapa com o próximo mapa que eu vou mostrar para vocês. Tentem guardar aí. Nesse mapa, é possível a gente observar que as rotas de comércio, que são abertas ou reabertas a partir do século XII, elas vão utilizar as mesmas rotas ou muito próximo das rotas que foram utilizadas pelos cruzados, tá? Então, vamos destacar aqui tanto as rotas ao norte, que levavam produtos do norte europeu até a região da Rússia, como também as rotas abertas ou reabertas na região do Mar Mediterrâneo, dando contato com os povos africanos e com os povos da Península Arábica e da Ásia. Nesse mapa, já é possível a gente observar a intricada rede comercial que existia entre os séculos XII e século XIII, muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E, em detalhe, eu sigo com vocês a Rota da Seda, que levava produtos da China até as cidades mediterrâneas. A partir do século XI e XII, também vamos observar uma grande migração para os centros urbanos. Algumas pessoas por terem sido expulsas dos feudos superpovoados. Lembra que eu falei que o crescimento populacional foi muito grande? Então, muitos servos não tinham mais como ficar dentro desses feudos e os senhores, os nobres, expulsavam eles. E eles eram obrigados a procurar um outro lugar para ir. Outros simplesmente buscavam uma oportunidade de emprego fora do feudo e alguns queriam fugir da exploração do senhor feudal. Como se dizia na época, o ar da cidade torna o homem livre. A burguesia surge nesse contexto, dentro desses burgos, e depois a gente vai caracterizar a burguesia como sendo formada por comerciantes enriquecidos e por banqueiros. Originalmente, a palavra burguês significava o habitante do burgo, o habitante da cidade, mas ao longo da história, esse conceito vai mudar. Aqui, já citado crescimento demográfico europeu entre os séculos XI e XIII, um crescimento muito acelerado que vai de próximo a 40 milhões de habitantes no ano 1000 a quase 73 milhões de habitantes no ano 1300. No final do século XIII, esse excedente populacional e diversos outros fatores vão nos dar sinais importantes que uma crise se aproximava. Um grande número de mendigos devido à falta de emprego na cidade e, principalmente, devido ao baixo salário. Então, muitas pessoas não tinham nem mesmo com que se alimentar.
As epidemias que surgem principalmente nesses centros urbanos que cresceram muito rápido, sem estrutura, sem saneamento, diversos tipos diferentes de doenças vão ser encontradas nesse período. E por fim, a falta de alimentos. Tanto porque os preços dos alimentos eram inacessíveis para uma determinada parte da população empobrecida, como também porque a produção de alimentos não vai acompanhar o crescimento populacional. Ou seja, aquelas técnicas agrícolas que no século XI ajudaram a ter um excedente de produção e a ter também um crescimento populacional devido a esse excedente de produção, a essa alimentação farta para a população, ela vai se estagnar. Não vai haver mais avanço tecnológico suficiente para acompanhar o crescimento populacional dentro das cidades. E isso vai se tornar um grande problema, principalmente quando, no início do século XIV, os sinais dessa crise começarem a se mostrar com a chamada tríade da crise: a fome, a guerra e a peste. A Grande Fome, ela vai começar em 1315, devido a um ano inteiro de tempo instável, com um inverno muito gelado, um verão e uma primavera frios, com muita chuva, que impossibilitaram o plantio e a colheita. Isso vai se repetir pelos próximos 3 anos. A população muito numerosa e a inaptidão da nobreza para tratar a crise vão piorar a situação, principalmente da gente mais humilde, das pessoas mais pobres. E muitas cidades, realmente, o preço dos produtos vai aumentar muito, a gente vai ter uma inflação. Em outras regiões, simplesmente não há alimentos, não há o que comprar. Os salários vão cair muito rapidamente, muitas pessoas vão acabar indo à falência, né? Os comerciantes, pequenos comerciantes e os artesãos. Os grandes comerciantes acabaram lucrando muito com a Grande Fome. Calcula-se que entre 10% a 25% da população das cidades europeias sucumbiu à fome. Algumas consequências, né, algumas características desse período foi a violência extrema, o infanticídio, quer dizer, o assassinato de crianças e o abandono de crianças também. Vocês devem conhecer a história de João e Maria. Em alemão, essa história tem o nome de Hansel e Gretel. São 2 irmãos que são abandonados à própria sorte, pela própria família, pelos pais, em um momento em que não tem comida, ou seja, um período de carestia. E o desespero desses pais abandonando as crianças na floresta para que elas se virassem, né, ou que morressem na cidade longe, na floresta longe delas. Há relatos de canibalismo e as pessoas começam a se mostrar muito desesperadas. E em momentos de desespero, é muito normal, muito natural que as pessoas busquem um conforto, busquem uma resposta na religião. Principalmente um povo tão religioso, tão ligado à igreja como é o povo da Europa medieval. Mas a igreja não consegue fornecer as respostas. A igreja não traz nenhum tipo de alento, né? O prestígio da igreja começa a cair nesse momento. A gente vai observar que ao longo do século XIV isso é uma constante. Tanto durante o período da fome quanto nas outras adversidades, a igreja não consegue dar a resposta que a população precisava. O abastecimento vai começar a voltar à normalidade em torno do ano de 1322, mas vai deixar uma população extremamente fragilizada nos anos que se seguem. A peste bubônica é a segunda dessas terríveis catástrofes que vão se abater sobre a Europa ocidental. Entre os anos de 1348 e 1350, a peste chega em navios que fazem comércio com o Oriente e se espalha por todas as cidades do Mediterrâneo. Nós vamos ver nesse mapa como a peste se espalhou rapidamente entre os anos de 1348 e 1350.
Mais um trecho do livro do Decamerão, em que o Boccaccio traz para gente um relato em que ele localiza temporalmente a chegada da peste na cidade de Florença, uma cidade italiana, a gente vai ver daqui a pouco onde essa cidade fica localizada. E ele disse: digo, pois, que já havíamos chegado ao ano profícuo da encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando na egrégia cidade de Florença, mais bela que qualquer outra cidade itálica, sobreveio a mortífera pestilência. Viajando dentro dos navios, a peste vem nos ratos, né? Ela é transmitida pela pulga, pela picada da pulga dos ratos que viajavam nos navios e que chegavam até as cidades italianas e se espalhavam por todo o continente europeu através das rotas de comércio. Como eu disse, a doença é causada por uma bactéria que é carregada aí pela pulga, principalmente, e ela trouxe altíssimos índices de mortalidade. A gente tem uma imagem mostrando uma pessoa vítima da peste nessa pandemia que atingiu o continente europeu e o continente asiático e que matou entre 75 a 200 milhões de habitantes nesses dois continentes. Só na Europa, de 30 a 60% da população morreu por causa da peste negra. As pessoas reagiram de formas muito diversas à peste negra. Houve aquelas pessoas que imaginavam que talvez fosse o fim dos tempos, já que todos os cavaleiros do Apocalipse estavam se mostrando nesse século XIV. A fome, a guerra dos 100 anos, que já tinha começado, a gente vai falar sobre ela, a morte e a doença, a peste, né? A palavra peste significa doença. Bem, houve aqueles que imaginaram que estavam sendo punidos, eles particularmente devido às suas próprias ações, e buscavam, através do autoflagelo e das penitências, uma forma de se proteger da ira divina. Outras pessoas encontraram em outros grupos, no outro, o problema, né? Começaram a considerar que talvez a peste fosse uma vingança divina devido à ação de outras pessoas, como, por exemplo, a própria existência das pessoas com hanseníase, ou a ação das prostitutas, ou até mesmo a perseguição aos judeus foi muito frequente. Então, muitos judeus fugiram ou foram expulsos de cidades europeias para regiões onde não havia tanta perseguição a esse grupo, por exemplo, na região da Polônia, onde eles permaneceram durante muito tempo. A Europa vai vivenciar um declínio econômico inclusive para a nobreza. Esses nobres eles vão tentar se proteger da crise vendendo terras, libertando servos, e outros vão aumentar as taxas sobre esses camponeses, sobre esses servos, o que vai gerar inúmeras revoltas. Essas revoltas elas vão ficar conhecidas, elas vão ficar marcadas na história. Aconteceram em vários momentos diferentes. Não foi a primeira vez que os camponeses se revoltaram, também não foram as últimas vezes que os camponeses se revoltaram, mas se destaca muito nesse momento por ter sido um movimento espontâneo, motivado principalmente pela fome extrema, o desespero da população devido à redução, né, da mão de obra, muitas pessoas morrendo, não tinha quem trabalhasse, muitos agricultores simplesmente pararam de cuidar dos campos. Então a gente acabou de ver que os senhores feudais, em vez de tentar lidar com isso de uma maneira mais inteligente, até mesmo com mais cuidado em relação aos camponeses, eles aumentam as taxas sobre esses camponeses para não perder seus lucros, para não perder seus rendimentos. E a população está faminta, né? A exploração, né? Uma revolta contra essa exploração e também uma revolta contra a insegurança que eles estavam sentindo nesse momento. A gente tem aí algumas imagens que mostram pra gente algumas dessas revoltas camponesas que ficaram conhecidas como jaqueries.
A palavra Jaquerie, ela vem aí de um termo francês que seria equivalente ao nosso João Ninguém, né? Ou seja, a revolta de João Ninguém, a revolta de ninguém que seja importante. Esses camponeses destruíram castelos, roubaram celeiros, queimaram registros, libertaram presos por dívidas, mataram senhores feudais, mataram nobres e suas famílias. E eles reivindicavam principalmente redução da tributação e o fim da servidão. Mas na maioria das vezes o que eles queriam era apenas tirar de dentro dos celeiros a comida necessária para sua própria sobrevivência. E por fim, a Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453. Essa guerra, ela ela aconteceu ao mesmo tempo que a peste bubônica e as diversas revoltas camponesas no campo e nas cidades. Foi um conflito pelo trono da França, depois que o rei francês morreu sem deixar herdeiro, e também por territórios muito ricos que existem ainda no norte da Europa e que já nessa época eram responsáveis pela produção de tecidos, produção de vinhos e que tinham um amplo comércio com outras regiões do norte europeu e norte asiático. A Guerra dos 100 Anos trouxe morte, pilhagens, fragilização das famílias nobres e prejuízo para a produção, uma vez que esses conflitos aconteciam em pleno campo de produção agrícola. E muitos camponeses tinham que ir para a guerra. A população da Europa Ocidental, no século XIV, vai entrar em declínio muito rapidamente. Observem no gráfico, a gente já viu lá atrás, né? O crescimento populacional, que também pode ser visto nesse gráfico, entre o ano 1000 e o ano 1300, e depois como que essa população ela cai rapidamente em menos de um século, chegando a praticamente os mesmos níveis lá do século XI, e demora cerca de 200 anos para poder retornar ao seu número original de mortos, né? A partir dos mortos das pessoas que foram perdidas aí no século XIV. Então, retomando, a crise do século XIV é caracterizada pelas fomes e pelas epidemias, pelas guerras e pelas revoltas urbanas e rurais, chamadas revoltas camponesas. A fome e epidemias mataram cerca de 1/3 da população europeia e também ocasionaram a diminuição da produção. As guerras trouxeram mortes e pilhagens, trouxeram uma fragilização da nobreza e também prejuízo para a produção agrícola. As revoltas urbanas geraram instabilidade social e ameaças ao domínio da nobreza. A população europeia não voltará a ser a mesma depois da crise do século XIV. Muitas mudanças vão acontecer. O feudalismo não deixa de existir com a crise do século XIV. Tomem muito cuidado com isso também, tá? Apesar de ter entrado em crise e em várias partes da Europa ter entrado em colapso, o feudalismo não deixa de existir, ele se mantém. Algumas características do feudalismo vão se manter até o século XVIII. Fiquem muito atentos a isso. A população continua sendo maioria rural. A população urbana, ela ainda tem um número muito baixo, muito reduzido em relação à população rural. E o que vem depois do século XIV são mudanças culturais, mudanças econômicas, que serão tema de uma próxima aula. Bem, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se tiverem dúvidas, deixa nos comentários, eu vou responder para vocês e a gente se vê depois. Um beijo